Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um Maná Diário. Todos os dias, ao meio-dia, um homem, uma mulher de Deus, dando uma palavra ao teu coração, dando uma palavra ao teu espírito. Amém? Você que está chegando agora, como que funciona? Todo dia é uma programação. Todo dia, ao meio-dia, vai ao ar uma palavra curta que fala sempre, tá? A Bíblia, tá? Nunca é o que a gente pensa, o que a gente acha, é o que a Bíblia diz. É a palavra de Deus que está acima de tudo. Tem outras programações também, Domingo do Senhor, culto terça-tarde, Evangelho Quíntuplo. Então tem outras programações, tem outras lives. Se você quiser saber como que funciona essas outras lives, é só você entrar no início do canal, que tem um vídeo que fala sobre isso. Se você quiser participar da igreja online, ou tiver algum pedido de oração, ou algo do gênero, aqui embaixo na descrição tem um número de WhatsApp que você pode mandar uma mensagem pra gente. E você que é da Igreja Cristo Resposta, eu sei que você já compartilhou esse maná, eu sei que você assiste todos os dias o maná. Nós precisamos, mas não é a palavra de hoje, mas sim, nós precisamos sim ouvir, você que é da Igreja Cristo Resposta, ouvir o maná, participar, dar esse tempo, que venha fazer parte do seu devocional diário. Você que está chegando agora, você que não conhece esse canal, também pegue o maná, se inscreva no canal, que ele venha fazer parte do seu devocional diário, tá bom? Hoje eu quero ler rapidamente a história de Jonas. Não vou ler inteira, tá? Não vou ler inteira ela, mas eu quero falar sobre a sua justiça e a justiça de Deus, a nossa justiça versus a justiça de Deus. A nossa justiça muitas das vezes, vou corrigir minha frase. A nossa justiça todas as vezes é falha, tá bom? Melhor, bem melhor assim. A nossa justiça não é a justiça de Deus, ela não se compara à justiça de Deus. A nossa justiça, ela é falha. Precisamos ter uma cosmovisão cristã, ver como Cristo enxerga. É como se você colocasse um óculos de Jesus Cristo e você enxerga como Ele enxerga. Nós precisamos da justiça do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Nós não devemos depender da nossa. Não devemos, eu julgo que é assim, eu julgo que não é assim, eu julgo que esse merece perdão, eu julgo que esse não merece perdão, eu julgo que esse merece o amor e eu julgo que esse não merece o amor. Não é assim que funciona. A gente tem que entender que é Deus. Deus, ele falou A, tudo bem, é A. Quem sou eu para falar que é B? Quem sou eu para falar que é C? Então a gente vai entender um pouco sobre a justiça de Deus e a nossa justiça. Jonas 1. Aqui a gente vai entender hoje também por que Jonas desobedeceu a Deus. Muitas das vezes, eu já ouvi isso diversas vezes, várias igrejas, vários pastores falando. Infelizmente, não sei porquê, na realidade, não sei porquê. Falaram porque ele tinha medo ou algo do gênero, mas se você ler Jonas, no próprio capítulo 4, fala por que ele não queria ir para Nínive. A gente consegue entender lendo o próprio livro de Jonas. Jonas 1 começa o seguinte, não vou ler todo o Jonas, tá? Eu vou ler uma parte do 1, eu vou ler o 3 e eu vou ler uma parte do 4, tá bom? Então a gente não vai ler Jonas todo ele, mas você pode ler, é um livro muito curto, um livro muito pequeno, ele tem literalmente uma página, frente e verso, acabou o livro, é bem pequenininho. Jonas 1 diz assim, o Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai.
Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou uma passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Só até aqui. Então, Deus falou assim, tem uma cidade que ela é perversa. Perversa. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, e se a gente for estudar sobre os ninivitas, eles eram um povo muito perverso. Um povo que matava, arrancava a cabeça dos inimigos, colocava em estaca, prendia os inimigos, torturava os inimigos. Era uma cidade bem perversa, pelo amor de Deus. Era uma cidade que, aos nossos olhos, muitas das vezes, não merece o amor, não merece o perdão de Deus. A gente vai conseguir compreender um pouco mais sobre isso. Então Jonas falou assim, Deus, não vou para Nínive, e ele fugiu para Tarsis. Eu acho que você sabe o que acontece um pouco mais para frente. Aqui não vou ler sobre isso, mas um grande peixe engole Jonas. Beleza. No capítulo 3, eu pulei o capítulo 2, no capítulo 3, ele já saiu do grande peixe. Ou seja, o grande peixe já vomitou, já cuspiu ele, beleza? Já saiu lá, já vomitou ele. Jonas 3 diz assim, depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Isso, o grande peixe já tinha vomitado Jonas, tá bom? Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas disse, desceu de seu trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais do seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. E todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Era um povo muito, muito violento. Vamos lá. Ele continua falando. Quem sabe, ele falou, né? O rei e seus nobres enviaram esse decreto a toda a cidade. Ou seja, essa mensagem foi enviada a toda a cidade. Isso que eu estou lendo. Aí ele continua falando. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram, e como deixaram seus maus caminhos, eles se arrependeram. Arrependimento é você deixar de fazer aquilo que você faz. Você troca o caminho, você inverte, você segue um caminho, você para de fazer aquilo, você para de cometer aquilo. Você trocou o caminho, você chegou à plenitude do arrependimento. Você verdadeiramente se arrependeu porque você não faz mais aquilo. Vamos lá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu, como havia ameaçado. E se a gente continuar lendo, acabou o capítulo 3. A gente vai para o 4. Se a gente continuar lendo sem parar, a gente viu. Vamos continuar lendo, sem parar. Vou ler só um pedacinho do 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido. Isso tudo o quê? A gente acabou de ler no 3. Que o pessoal se arrependeu. Que o pessoal jejuou. Falou, me perdoa Deus. Vamos parar de ser violento. Vamos parar de ser perverso. E Deus viu isso. Viu o arrependimento, viu tudo isso que a gente acabou de ler no capítulo 3. E no capítulo 4 começa assim, isso tudo o que a gente acabou de ler, o arrependimento do povo. O povo se arrependeu, gente. O povo se arrependeu, a gente leu no 3 aqui, o povo se arrependeu. Deus viu o que fizeram, deixaram seus maus caminhos, eles voltaram atrás. Deus voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, eles deixaram um povo perverso, deixando esse caminho de perversidade. Capítulo 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado, então ele orou ao Senhor. Então a gente vai entender aqui por que ele ficou aborrecido, por que ele ficou irado. Então orou ao Senhor, antes de eu sair de casa,
Não foi isso que eu disse que tu farias, Senhor? Por esse motivo eu fugi para Tarsis. A gente acabou de ler o capítulo 1. No capítulo 1 diz que ele fugiu para Tarsis. Aí ele fala, por esse motivo eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor Deus misericordioso. Eu sabia que o Senhor Deus compassivo, lento para se irar e cheio de amor. O Senhor está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. A gente já vai continuar lendo aqui um pouquinho, mas o que ele falou? Ele falou, Deus, por que eu fugi? Porque eu sabia que se eu pregasse, tinha chance, havia uma chance deles ouvirem, entenderem, se arrependerem. Só que Deus, eu não queria isso. Fala para Deus, por isso que eu fugi, porque eu sabia que se eu pregasse, eu conheço o teu caráter, eu conheço o teu amor, eu sabia que se eu pregasse para um povo perverso, que os meus olhos não merecem o teu perdão, que os meus olhos não merecem o teu amor, que os meus olhos merecem morrer. Eu sabia que se eu pregasse para esse povo, o Senhor voltaria atrás. Por isso eu fugi. Porque eu não queria que esse povo se arrependesse. Eu não queria que o Senhor perdoasse esse povo. Eu não queria que nada disso. Eu queria a morte desse povo. É isso que eu queria. Ele está falando assim, Deus, eu sabia que você é besta. Eu sabia, Deus, que você é besta. Por isso eu não queria ir lá. Porque o que eu queria, o que eu, Jonas, queria para esse povo é a destruição. Era o que eu queria. Por isso eu fugi. É um povo perverso. Mata pessoas. Um povo violento. Que inclusive já fizeram mal também para o povo judeu. É um povo que não merece o teu amor. É um povo que não merece o teu perdão. É um povo perverso. Isso é Jonas. Só que muitas das vezes a gente está vendo Jonas de uma outra maneira que não. De outra maneira não. A maneira da Bíblia. A única maneira que tem. Mas a gente está entendendo que muitas das vezes o cristão de hoje em dia, eu e você, todos nós, né, cristãos, muitas das vezes nós somos Jonas, nós escolhemos quem merece o amor e o perdão de Deus, nós escolhemos, não, esse daqui merece o amor de Deus, esse daqui merece o perdão de Deus, aquele ali não, aquele ali é muito perverso, aquele ali, não, aquele ali, eu sou igual ao Jonas, eu fujo, eu nem prego o evangelho para ele. Eu nem quero que ele escute, eu nem quero que ele se arrependa, eu não quero que ele troque o caminho dele. Sabe o que eu quero? Calamidade. É o que eu quero, que calamidade caia sobre ele. Caia sobre ele, porque ele é perverso. Ele não merece. Ele é um pecador. Ele não merece. Não, ele não merece. Por isso eu fugi. Nós somos Jonas, nós estamos fugindo de sermos cristãos verdadeiramente, nós estamos fugindo do evangelho radical, mas o evangelho radical não tem como você fugir disso. Nós estamos fugindo de Cristo, de Deus, da palavra, de sermos cristãos verdadeiros. Nós estamos fugindo, dia após dia, fugindo da vontade de Deus, fugindo não, Deus, eu escolho o teu amor, eu escolho o teu perdão, para onde vai, não é assim, você não escolhe nada, eu não escolho nada, nós não escolhemos nada. Continuando, eu já vou terminar aqui. Está pronto para voltar atrás e não trazer calamidade. A calamidade, né, que eu tanto queria. Agora, Senhor, tira a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu, você acha certo ficar tão irado assim? Se você quiser continuar lendo, eu parei no versículo 4. Continua lendo aí na sua casa. Qual que é o desfecho dessa história? Bem resumidamente, eles conversam, uma planta nasce, essa planta morre, Jonas fica com compaixão, e Deus fala, você pode ter compaixão de uma planta, tem o seu valor lógico, mas eu não posso ter compaixão da minha criação, das minhas criaturas, do que eu fiz. Você entendeu? Resumidamente, lê lá, muito interessante. Continuando,